E a função troca é muito simples, que ela pode fazer tanto o borbulhamento para cima quanto para baixo, depende do que ela vai trocar, de onde ela vai trocar. Então ela recebe um índice, uma posição que ela quer trocar o valor, e ela recebe um novo valor que vai ser colocado lá. Então, se o índice for o menor que zero, né, ou o índice for maior que o tamanho atual, isso aqui não pode acontecer, o índice é menor que zero, quer dizer, é uma posição da matriz que não existe. Ou, então, se for um índice que não tem uma posição da matriz não existe, ele retorna falso, essa troca não pode ser feita. Se não, ele guarda o valor antigo, quer dizer, é exatamente o valor da posição do índice da matriz, ele obtém a chave lá, tem essa função aqui, obtém a chave, que é para verificar exatamente qual é o valor que aquele objeto naquela posição da matriz tem. Então ele pega esse valor e guarda no antigo. Vai lá na matriz índice, coloca lá, atribui lá o valor, novo valor. O valor antigo ele guardou, pegou o novo valor e colocou lá. Agora, qual é o problema? Se o valor antigo é menor do que o novo valor, bom, aí tem um problema, né? Se o valor antigo é menor que o novo valor, então eu tenho que verificar se, como o novo valor é maior, eu tenho que verificar para cima se ele não é maior do que os que estão acima dele. Aí, então eu faço um borbulhamento para cima. Se não, eu tenho que verificar para baixo se ele não é menor do que alguns valores que estão abaixo. Então eu faço um borbulhamento para baixo. E assim por diante. Então eu faço ou para cima ou para baixo, dependendo da diferença entre o valor que eu quero colocar e o valor antigo. É assim que funciona simplesmente trocar o valor de um elemento. Bom, vamos ver logo isso aqui, vamos sair das nossas transparências e vamos logo entrar definitivamente no nosso código para verificar se essas coisas que estão sendo faladas aqui funcionam mesmo. Temos aqui o nosso código. A semelhança dos outros que nós fizemos até agora, nós temos uma classe nó, né, que contém os objetos, cada um dos nós é definido como um objeto dessa classe. Nós temos a classe heap, que exatamente contém a matriz e todas as funções que manipulam o heap. Então, essa classe heap, ela no seu construtor da classe, que é o construtor da classe, ela cria simplesmente uma variável tamanho máximo, ela recebe como argumento um valor máximo e atribui uma variável da classe que vamos chamar de tamanho máximo. Ela pega o tamanho atual e coloca em zero, que ela está inicializando, está criando, está construindo a classe. Ela cria uma lista que vai ser exatamente a matriz heap, né, essa lista que nós vamos criar. Nós estamos trabalhando com Python, e Python, matriz e lista são coisas semelhantes. Então, e ele faz o seguinte, ele pega para essa matriz aqui e acrescenta na quantidade que foi dita aqui, ele acrescenta os valores non. Então ele cria uma matriz com 30 ou 20 ou 50 elementos non, de acordo com esse parâmetro que foi passado aqui. Se for passado um valor de 30, ele vai criar uma matriz com 30 elementos non. E assim por diante. Dessa forma a matriz fica perfeitamente definida simplesmente na criação do objeto da classe heap. Quando eu crio um objeto da classe heap, automaticamente eu crio uma matriz com tantos elementos, tanto quantos sejam os elementos que eu passei, o valor que eu passei aqui nesse argumento. Bom, algumas funções auxiliares, como a função está vazio, ela retorna uma operação lógica, verifica se o tamanho atual é zero. Se o tamanho atual for zero, ela simplesmente retorna true. Então ela faz essa comparação aqui e retorna verdadeiro ou true se o tamanho atual for igual a zero. Aqui nós temos as principais funções. A função inserir, é essa que a gente já colocou na transparência. Ela recebe uma chave, ela verifica se o tamanho atual é igual ao tamanho máximo, porque se isso for verdade, ela retorna falsa, porque não há mais espaço para preencher. Se não, ela cria um objeto da classe nó, esse novo nó criado agora, e esse novo nó vai ser colocado na última posição da matriz, ou seja, o tamanho atual também serve como ponteiro, serve como indicador da última posição do elemento da matriz. Bom, então a última posição ele coloca lá, que está vazia, que está sempre vazia, ele coloca lá um novo nó. Faz um borbulhamento para cima, né, chama a função borbulha para cima, e incrementa o tamanho atual da matriz. Então ele incrementa para que na próxima vez que ele for inserir, o tamanho atual está apontando para um novo objeto vazio, que ele vai lá colocar, em cima desse objeto vazio, ele vai colocar um novo elemento, se ele for chamado a função inserir novamente. Está aqui o borbulhamento acima, faz exatamente aquilo que nós colocamos na transparência, calcula o pi, calcula uma coisa que nós chamamos de base, é aquele valor temporário que vai ser guardado,
né, o valor temporário que vai ser guardado, enquanto a gente desloca os elementos para baixo. Então você vai aqui, ele vai testando quais são os elementos que vai deslocando, e aqui tem as operações. Essa operação aqui desloca o elemento para baixo, recalcula o índice, recalcula o pi, e fica executando isso aqui, recalcula o índice, recalcula o pi, desloca o elemento para baixo, até que, quando ele encerra o laço, o espaço está aberto no valor de índice para que se coloque a base. Então nós vamos colocar, vamos empurrar, nós vamos borbulhar esse elemento lá para cima, para a posição correta dele, de acordo com o valor dele. É isso que faz essa função borbulha para cima. A função remover maior, está logo aqui embaixo, ela simplesmente pega o primeiro elemento da matriz. O primeiro elemento da matriz é um valor índice 0. As principais linguagens de programação, incluindo Java, incluindo C, todas as linguagens, essas principais linguagens de programação, o primeiro elemento da matriz é o 0, o elemento índice 0. Então ele pega esse elemento, guarda numa variável que nós chamamos aqui de raiz, certo? Diminui o valor do tamanho atual e pega o último elemento, o elemento que está na posição do tamanho atual, lembrando que esse é o último elemento, lembra sempre. A gente pega esse valor aqui, a gente sabe que é o último, né? E atribui o valor 0. Então nós substituímos o 0, tiramos o 0 de lá, guardamos em raiz e pegamos o 0, colocamos lá o último valor. Bom, é isso que nós fizemos lá no vídeo também, no slide. Agora só falta borbulhar para baixo. Borbulhar para baixo para encontrar a posição correta desse elemento que foi inserido na raiz. Está aqui a função borbulha para baixo, ela é um pouquinho mais complexa. Ela vai também abrir espaço, né, de cima para baixo. Lá embaixo ela vai abrir um espaço para que seja colocado o elemento topo que ela guardou aqui. Então o topo é uma variável temporária que guarda o primeiro elemento. A seguir ele vai subindo com os elementos até abrir espaço embaixo. Quando ele abre espaço embaixo, ele insere lá esse elemento topo. Fez uma permutação, uma troca de valores de cima para baixo. E aqui finalmente a troca, que nós discutimos também nas coisas, está aqui exatamente igual que está lá na transparência. E uma função que nós não falamos lá, mas que é simplesmente para mostrar o heap. Ela vai imprimir no vídeo. A primeira coisa que ela faz aqui nesse laço for aqui é imprimir a lista completa de todos os elementos da matriz, na forma ainda de lista. Em seguida ela vai tentar imprimir o mais parecido possível com uma árvore. É isso que faz essa função aqui. Ela simplesmente vai imprimir a raiz da primeira linha, depois imprime a segunda coluna, segunda linha, a terceira linha, e assim por diante. Isso aí você vai dar uma analisada depois nesse código com calma, né? Para ver como é que ele vai imprimir essa matriz no vídeo. Bom, e aqui nós temos a parte principal do programa. Ele limpa o vídeo, cria o heap, nós chamamos aqui de heap. Cria, no caso aqui, ele tem um valor máximo de 31 elementos, é um valor arbitrário, poderia ser maior ou menor, não tem problema nenhum. Aqui ele chama a função inserir, do heap, da classe heap, para inserir elementos em sequência, inserir primeiro 70, depois inseriu o 40, depois inseriu o 50, o 20, o 60, o 100, o 80, o 30, o 10, o 90. Então ele inseriu aqui vários elementos em sequência, para que a gente pudesse ter alguma coisa para trabalhar, para ver lá. Tá inserido os elementos. Agora vem o nosso menu. Nosso menu, como todos os outros programas que nós temos feito agora, nesses últimos slides, nessas últimas aulas, ele mostra várias opções. Então ele mostra a opção M para mostrar, a opção I para inserir, R para remover a raiz, T para trocar um elemento, S para sair. Aqui eu usei uma outra função do string, que é a função lower. Eu não usei nos outros, mas isso aqui já facilita a nossa vida, porque ele diz o seguinte: o que o string que tiver aqui transformado, que ele receber, ele vai passar para o caso de lowercase, quer dizer, o caso de caracteres minúsculos. Então eu não preciso mais testar se é M maiúsculo ou M minúsculo, porque eu já sei que tudo que chegar aqui na escolha vai ser minúsculo. Então eu simplesmente testo se é M, testo se é I, testo se é R, testo se é T, né? E de acordo com o valor, se for M, eu chamo a função mostra heap. Se for I, eu chamo a função inserir. Eu peço um valor para inserir, digite um valor a inserir e mando inserir, né? Se for possível inserir, se não for possível inserir, ele vai dizer que if not, ou seja, se não for possível inserir, retornou falso. Eu boto a mensagem que não é possível inserir novos dados. Eu faço um raw input aqui simplesmente para ele esperar pressionar na tecla Enter. Quando alguém pressionar na tecla Enter, ele volta para o menu de novo. Se a escolha for R, aqui ele vai testa se está vazio. Se tiver vazio, ele diz que o vazio não é possível retirar elemento, está vazio. Mas se não estiver vazio, else, ele vai remover o maior. É simples. Chama a função remove maior. Se a escolha for C, aqui a escolha for T,
Então ele pergunta a posição do elemento que ele quer ser alterado, pede um novo valor e chama a função troca, passando o índice do elemento a ser alterado e o novo valor. Se isso não for possível, se a resposta da função troca é falsa, ele simplesmente diz: não foi possível trocar os valores, né? Ele imprime essa mensagem e fica aguardando você pressionar Enter para voltar. Bom, se a opção for S, ele simplesmente interrompe o laço e finaliza o programa. Se não, se a opção for qualquer coisa que não seja MIRTOS, ele vai simplesmente mostrar que a entrada foi válida e voltar para o menu principal. Então está aqui o nosso programa número 69. Só nos resta agora executá-lo.